Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto aqui que seria progressão aritmética. Às vezes a gente abrevia para PA. Vocês vão ver que no decorrer do vídeo às vezes eu vou chamar de progressão aritmética, às vezes PA, que progressão aritmética é meio comprido, mas a gente varia um pouco aí, eu vou variar durante o vídeo também, então a gente chama às vezes de PA. Esse é um assunto muito bacana, bem útil, bem interessante, que, sei lá, desde concurso público até calcular o número de iterações que um algoritmo vai fazer. Às vezes a gente utiliza essa estratégia aqui para isso, ok? Vou começar aqui com uma definição bem simplesinha, rápida, para depois a gente ver como que isso é aplicável. Então, uma progressão aritmética, uma PA, é uma sequência numérica em que a diferença entre termos consecutivos é constante. Essa diferença constante é chamada razão. O que é diferença quando a gente está falando na matemática, né? Normalmente a gente se refere a uma subtração. O que eu estou falando que a diferença é constante entre os termos aqui, entre os elementos que estão na minha PA? Se eu pegar qualquer elemento, o 6, e subtrair o seu antecessor dele, eu vou ter um valor constante. Qualquer elemento menos o seu antecessor. Então 6 menos o antecessor é 5, 1. 2 menos o seu antecessor é 1. Então a gente vê que nessa PA, ela tem a razão 1, certo? Então qualquer elemento que eu pegar, eu subtraio o seu antecessor, vai dar 1. Então ela tem uma razão, é uma constante 1. Então essa aqui é bem simplesinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse reticências aqui indica que tende ao infinito, indo para qualquer lado, indo para esse lado só, né? Mas indo para qualquer valor, tendendo ali, né, essa coisa do infinito, isso que indica o reticências. Sempre somando 1. E nem sempre a gente precisa começar no 1, e nem sempre a razão será mais 1, que nem foi o caso aqui. Progressões aritméticas podem ser crescentes, ou seja, estou somando mais 1, podem ser decrescentes, estou colocando aqui o menos 1, ou podem ser constantes também, 0. As duas aqui que a gente vai trabalhar são crescentes, mas porque a forma de trabalho é exatamente o mesmo, só nomenclaturas que a gente viu agora. Então, essa de baixo é fácil identificar a razão, mas já é mais difícil fazer algumas estimativas em cima dela. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, percebam, a razão dela é o mais 3. 3, 6, 9, sei lá, pegar 21 menos o seu antecessor, menos 18, vai ser igual a 3. Tá? Então, é isso. A PA basicamente é isso. E por que é interessante estudar uma PA? A gente consegue fazer alguns cálculos, elas têm algumas propriedades que são interessantes. Esse aqui é o termo geral de uma progressão aritmética, o termo geral de PA. Que eu consigo saber, eu consigo calcular o valor que está na enésima posição daquela PA. Quando eu falo enésima, eu quero falar numa posição qualquer que eu defini ali. N indica um valor a ser definido, né? Um valor qualquer, digamos assim. Então, se eu quiser substituir esse meu N, por exemplo, por 5, eu consigo calcular qual que vai ser o elemento que está na quinta posição. Normalmente a gente denota como aqui? O vetor a gente denota por A, sendo A maiúsculo, né? Então, normalmente a gente denota o vetor ou a matriz por uma letra maiúscula, e o seu elemento a gente denota pela letra referente minúscula, passando um índice. Então, N é um valor qualquer. Se eu quiser substituir aqui N por 5, eu estou falando o elemento de A na sua quinta posição, certo? Então é isso que eu estou falando nessa fórmula. Mas ao invés de falar, vamos aplicar ela, vamos calcular para ver como que fica. Tratando aqui como A, sendo o nosso vetor A, então o A, elemento A minúsculo, né, com seu índice 5. Tá. Aqui vai ser igual A1, qual que é o primeiro elemento dela? O elemento na posição 1. Mais, parênteses, qual que é o N que a gente está trabalhando? N5, né? Então, 5 menos 1 vezes a razão. Qual que é a razão aqui?
No caso dessa, a razão é 1. Tá? Então, A na quinta posição vai ser 1 mais precedência matemática, os parênteses aqui precisam ser respeitados, vamos resolver eles primeiro. 4 vezes 1. Qualquer valor vezes 1 é ele mesmo, então eu posso tirar esse vezes 1. A, 5. 1 mais 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bateu. Então, só que, sim, essa é um vetor que é fácil, né? A nossa contagem básica. É fácil estimar isso. Nesse de baixo aqui, por exemplo, já seria mais difícil se eu quisesse calcular um N392. Eu não sei qual o valor que está na posição 392. Então, sim, teria que calcular isso. Aqui tem outras maneiras de calcular, mas vamos aplicar a nossa regra geral. Só vamos aplicar com um valor mais baixo para a gente poder conferir o resultado. Vamos pegar aqui novamente o N5, que aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter que ser 15. Aplicamos o termo geral aqui de uma progressão aritmética. Chamando aqui agora de A5 igual. Elemento da primeira posição, 3. Então, 3 mais. Nosso N a gente falou que é 5, né? Foi definido. Menos 1 vezes a razão aqui, né? A gente viu que era 3. Ok. Então, A na posição 5, precedência matemática, 3 mais 4 vezes 3. Novamente, precedência matemática, resolvo primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, A na quinta posição vai ser igual a 3 mais 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Já sei qual que é. 15, bateu, ok? E outra coisa que eu falei aqui, né, que no começo do vídeo, que às vezes a gente usa para calcular o número de iterações que um algoritmo vai fazer. Quando essa questão de calcular o número de iterações, normalmente o que a gente usa mais é a somatória dos elementos da nossa progressão aritmética. E eu posso calcular isso, por exemplo, saber quanto que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e por aí vai. Saber quanto que é o somatório dos elementos até dada a posição da minha PA. Vamos falar que aqui é A agora. Então eu quero saber o somatório dos N primeiros valores da minha PA A. Ok? Seguindo mais ou menos ali o mesmo conceito, né? A questão das notações vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos trabalhar até com o A igual a 5 para manter aqui. Então, N, 5, substitui N pelo valor que a gente definiu. A1, primeiro elemento de A, 1, mais AN. O AN a gente falou que é 5. Opa. O N a gente falou que é 5. Então, A na quinta posição, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o valor na quinta posição é 5. E tudo isso dividido por 2. Então, o somatório das 5 primeiras posições vai ser 5, precedência matemática, vezes 6. Tudo isso dividido por 2. Tá? Então, o S5 vai ser igual a 5 vezes 3. Vamos até usar a calculadora. Já deixei aqui. 5 vezes 6 igual a 30. 30 dividido por 2. Quanto que é 30 dividido por 2? Dividido por 2. 15. Ótimo. Então, somatório dos primeiros 5 elementos vai ser 15. Tá? Façamos outra. Vamos usar na PA de baixo. Nessa de baixo a conta é mais complicada. Essa aqui daria para fazer na cabeça um pouco mais simples. A de baixo, já com uma razão 3, não vai ser tão simples estimar. Vamos fazer, inclusive, vamos fazer aqui só do terceiro elemento, que a gente consegue calcular junto o resultado, fazer uma conferência aí. Então, N3.
Então, o somatório dos primeiros 3 valores da nossa PA vai ser igual. Qual que é o valor do N? 3. Primeiro elemento. Aqui. 3 também. AN, valor do terceiro elemento, né? Aqui a gente coloca um 3. 3, 6, 9. Esse é o terceiro elemento. Então, mais 9. E tudo isso dividido por 2. S3 igual. Precedência matemática. 3 mais 9. 3 vezes 12. Tudo isso dividido por 2. S3 igual. Vamos usar a nossa calculadora lá de novo. Limpa ela. 3 vezes 12 igual 36. 36 dividido por 2. Calma aí que minha caneta falhou aqui, rabiscou a mais. Então, 36 dividido por 2 vai ser igual 18. Certo? Então, 18. Somatório desses 3 primeiros elementos é 18. Vejamos, vamos lá na calculadora. Quais são os 3 primeiros elementos? Vamos limpar aqui. 3 mais 6 mais 9 igual 18. Tá? Então, assim, aqui eu fiz com números pequenos, fiz com os termos que a gente conseguiu calcular na mão, mas, novamente, se eu quisesse o meu N aqui 392, poderia ser. Fica aí uma brincadeira para vocês. Não vou fazer para não delongar o vídeo, que nem eu sempre gosto de fazer o vídeo o mais curto possível. E eu acho que era isso, pessoal. É uma estratégia bem interessante que a gente consegue calcular tanto o somatório dos primeiros N elementos de uma PA, quanto saber o elemento que estará na posição, desde que a gente saiba ali a razão, seja uma PA mesmo. Ok? Muito obrigado, espero que façam um bom proveito desse vídeo.